Boa tarde, pessoal. Tenente Cibele Karine, professora de matemática do 9º ano. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula 9, falando sobre multiplicação e divisão de radicais. Nós já vimos algumas operações, que foi a adição e subtração na aula passada, e hoje nós vamos continuar falando sobre multiplicação e divisão de radicais, ok? Vocês podem acompanhar no livro, na página 36, que nós iremos falar sobre esse conteúdo, tá? Então, vamos lá? Vamos lá, pessoal. Vamos então começar falando sobre multiplicação e divisão de radicais. Nós vamos falar primeiro sobre multiplicação de radicais, ok? Então, para a gente fazer multiplicar os radicais, para a gente fazer essa multiplicação, nós vamos lembrar da segunda propriedade dos radicais que nós vimos. Qual que é essa propriedade? Quando nós temos radicais que têm o mesmo índice, nós podemos separar, ou então aqueles radicais que estão separados, nós podemos juntar. Lembrando que precisa ter o mesmo índice, ok? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Como que a gente vai multiplicar? Nós vamos juntar no mesmo radical. Olha só, eu tenho aqui 2 raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 7. Eles têm o mesmo índice. Então, o que eu posso fazer? De acordo com a segunda propriedade, eu posso juntar. Então, juntando no mesmo radical, eu posso efetuar agora a minha operação. 2 vezes 7, 14. Pronto, simples e fácil, né? Aqui é a mesma coisa, mesmo índice, então eu posso juntar os meus radicandos, né? Então, vai ficar 6 vezes 11, 66, ok? Temos aqui também 5 vezes 6, temos eles separados, nós podemos juntar porque ele tem o mesmo índice. 5 vezes 6, 30. Aqui também o mesmo radical, 10 vezes 12, 120. E aqui nós temos também o mesmo índice, né, nos radicais, mas nós temos aqui agora o fator externo, né? Quando não tem nada, que é como se tivesse um fator externo. Então, como que a gente vai fazer essa multiplicação? Vamos multiplicar os fatores externos. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. E depois nós vamos juntar os radicandos no mesmo radical. 5 vezes 7 vezes 10, 350. Mesma coisa quando eu tiver uma variável, uma incógnita, né? Então, aqui ficaria mesmo índice, x menos 1 vezes x mais 2, que vai resultar na minha expressão x ao quadrado mais x menos 2, com x maior ou igual a 1, certo? Bem simples, pessoal. Mas vai acontecer também alguns casos que o meu índice ele vai ser diferente do outro. Então, a gente deve reduzir ao mesmo índice, que a gente também já fez isso nas aulas passadas. E depois que eu tiver o mesmo índice, que eu vou poder fazer a minha operação. Então, nós temos aqui, ó, a multiplicação de 2 radicais, só que aqui o meu índice, quando não tem nada, é 2, e aqui é 3, tá vendo? Eles são diferentes. Então, eu preciso colocar o mesmo índice. Como que eu vou transformar no mesmo índice? Eu tenho que tirar o MMC de 2 e 3, certo? Como eles são números primos, eu já sei direto que o MMC deles vai ser 6. Então, 6 vai ser o meu novo índice, vai ser o índice em comum, certo? E agora, o que eu faço? Eu pego esse novo índice e divido pelo antigo. 6 dividido por 2, que vai dar 3. E esse 3, eu vou multiplicar pelo expoente que está no meu radicando. Quando não tem nada, a gente sabe que é 1, né? Então, vai ficar 3 vezes 1, 3. Então, vai ficar aqui 2 elevado ao cubo, certo? Vezes, mesma coisa eu vou fazer com esse radicando aqui. 6 dividido por 3, que vai ser igual a 2, e vou multiplicar pelo meu expoente aqui, ó, que quando não tem nada é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. Então, aqui nós vamos ter 5 elevado ao quadrado. Pronto, agora eu consigo multiplicar, resolver, né? Então, para resolver isso aqui, vai ficar 2 elevado a 3 é 8, 5 ao quadrado é 25, 8 vezes 25, 200, certo?
Então, quando tem os índices diferentes, eu preciso reduzir ao mesmo índice, que a gente já viu na aula passada, tá bom? Depois que eu fizer isso, eu posso juntar na mesma raiz e multiplicar normalmente, ok? Outro caso que pode aparecer também, podemos simplificar uma expressão que envolva radicais utilizando a propriedade distributiva. Então, aqui nós temos a multiplicação, né? E nós temos aqui dentro do parente dois termos e fora um termo. Para fazer essa multiplicação, eu vou usar a propriedade distributiva, né? Que fala o seguinte, que o de fora vai multiplicar cada um dos termos aqui de dentro. Então, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 2. Tem o mesmo radical, o mesmo índice, né? Então, eu posso multiplicar. 3 vezes 2, 6. Mais, agora eu vou multiplicar. Raiz de 3 vezes 5. Vai ficar 5 raiz de 3. Não consigo juntar termos semelhantes, não consigo simplificar mais, então essa é a minha resposta, tá bom? Prontinho, pessoal. E agora a gente vai para os exercícios, vamos treinar um pouquinho, né? Abram aí o livro de vocês na página 37, 38 e vocês vão realizar todos os exercícios. Eu vou aqui fazer a maioria, tá? Mas aqueles que eu não fizer, pode fazer aí e qualquer dúvida tirar no fórum, ok? Então vamos lá, pessoal. 76, questão 76. Efetua as multiplicações. Raiz quinta de 2, raiz quinta de 3, raiz quinta de 50. Olha só, pessoal, eles têm o mesmo índice, então o que eu posso fazer? Eu posso juntar tudo no mesmo radical. Vai ficar 2 vezes 3 vezes 50, que vai ser igual. Agora eu multiplico 2 vezes 30, 2 vezes 3 vezes 50, que vai dar 300. Prontinho, efetuei a multiplicação. Agora eu vou para o próximo. Vamos lá. Aqui, pessoal, tem o fator externo, né? Tem o 3 e aqui qual é o fator externo? 1/8, né? Quando não tem nada aqui é sempre 1. Então, vamos multiplicar primeiro o fator externo. Vai ficar 3 vezes 1/8 vezes... Agora, eu vou multiplicar o que está dentro da raiz. Tudo é raiz cúbica, né? Então, eu posso multiplicar normalmente 8 vezes 3. Então, aqui vai ficar 3 vezes 1, 3. Denominador com denominador, 1 vezes 8, 8. Vezes 8 vezes 3... 24. E agora, o que eu posso fazer? Pessoal, eu consigo decompor esse número aqui, fatorar para conseguir extrair a raiz. Eu consigo fazer isso. Então, olha só como que vai ficar. 24, se você fatorar esse número, você vai ver que é 2 a terceira vezes 3, certo? E perceba que o 2 a terceira eu consigo extrair com a raiz. Consigo cancelar, né? Consigo tirar ele da raiz. Então, vai ficar 3/8 vezes 2, que multiplica a raiz cúbica de 3. O que mais que eu consigo fazer aqui? Eu consigo simplificar esse 2 com esse 8, né? Então, aqui fica 3/4 raiz de 3, raiz cúbica, né, de 3. Então, olha só, aqui eu simplifiquei por 2, né? 8 dividido por 2, 4. 2 dividido por 2, 1, né? Então, ficaria 3/4 raiz cúbica de 3. Então, essa aqui é a minha resposta. Beleza, pessoal? Essa foi a primeira questão. A 77, ele também está pedindo para você fazer o quê? Multiplique e simplifique o resultado das expressões. Então, a gente vai fazer isso. Multiplicar e simplificar o resultado das expressões. Então, vamos lá. Primeiro, o fator externo, que a gente já está vendo aqui, né? 6 vezes 2 vezes 5. Então, 6 vezes 2 vezes 5 vai ser igual a 60, né, pessoal? Vezes agora raiz cúbica. Agora, eu vou multiplicar tudo que está aqui dentro, né? A vezes A ao quadrado vezes A quinta. Puxar mais aqui. Vezes B vezes
b ao quadrado, tô juntando tudinho, o a ficando perto do a e o b ficando perto do b, porque eles que são semelhantes que eu vou operar, né? Beleza, então agora eu vou fazer o seguinte, antes da gente usar aqui a propriedade da potência, né? O que eu posso perceber? Que o meu expoente ele vai ser maior que o meu índice, então vai ter alguns aqui que eu vou conseguir tirar da raiz. Então, o que eu posso fazer? Eu vou colocar já aqui, pessoal, juntar esses dois, a vezes a ao quadrado que dá a ao cubo. Vou deixar aqui e vou separar esse meu a à quinta. Por quê, professora? Porque eu vou querer colocar um expoente que seja igual ao índice. Por quê? Porque eu vou conseguir extrair a raiz dele. Então, eu vou colocar a à quinta, eu posso escrever como a ao cubo vezes a ao quadrado. Tá vendo? 3 mais 2 volta no 5 aqui. Eu separei eles por quê? Porque eu vou extrair esse azinho que está dentro do radical, né? Mesma coisa eu vou fazer para o b. Vou juntar só esses dois aqui. b vezes b ao quadrado, 2 mais 1, né? Que é a propriedade do expoente, vai dar 3. E o b à sétima potência, eu posso separar também. Vai ficar b ao cubo vezes b ao cubo vezes b. Esses três juntos vai voltar aqui no b à sétima. Olha só um tanto de termo que eu posso tirar do radical. Professor, eu fiz de outro jeito. Tudo bem, você faz do jeito que você achar mais fácil. Eu achei mais fácil dessa forma, então eu vou fazer dessa forma. Quem eu consigo tirar da raiz aqui, extrair da raiz? Esses dois a's e esses 3 b's. Então, vai ficar como? Vai ficar a ao quadrado, porque são 2 que eu estou tirando da raiz, vezes b, quantos? 3, porque foram 3 que eu tirei da raiz. E quem ficou dentro da raiz foi o a ao quadrado vezes b. Então, essa aqui é a minha resposta. Beleza? Vamos fazer aqui a b. B. Olha só, tem o mesmo radical, o mesmo índice, então tá tranquilo, né? É só eu multiplicar o que tá dentro. Então, aqui vai ficar x à quarta vezes 2x sobre y ao cubo vezes y ao quadrado. Juntando agora, x à quarta vezes 2x vai ficar 2x à quinta. Ó, o índice, né? Não pode esquecer de colocar o índice. Sobre y ao cubo vezes y ao quadrado vai ficar y à quinta. Olha só, eu consigo extrair da raiz, tá vendo? Tanto o x à quinta como o y à quinta. Então, eu tirando da raiz fica x sobre y. E quem ficou dentro da raiz? O 2, né? Raiz quinta de 2. Então, essa é a minha resposta. Eu não consigo fazer mais nada, então essa é a minha resposta. Próxima questão aqui. Aplicando a propriedade distributiva, determine os produtos. Então, aqui nós temos multiplicações, que ele já fala para você usar a propriedade distributiva. Então, vamos usar a distributiva, né? Raiz de 7 vezes raiz de 7, 49. Menos raiz de 7 vezes menos 1, menos raiz de 7. Então, aqui vai ficar raiz de 49, eu já sei, que é 7. Menos raiz de 7. Não consigo simplificar mais, então esse é o meu resultado. Vamos lá, pessoal, letra B. 5, raiz de 5 vezes raiz de 5 é igual a raiz de 25. Se você quiser fazer direto e já pôr 5, pode, tá? Raiz de 5 vezes mais 3 raiz de 5. Menos 1 vezes raiz de 5, menos raiz de 5. Menos 1 vezes mais 3, menos 3. Agora, vamos para o resultado. Raiz de 25, 5. Vamos juntar esses dois termos semelhantes? Mais 3 menos raiz de 5. Mais 3 raiz de 5 menos 1 raiz de 5, né? Vai ficar mais 2 raiz de 5. Menos 3.
Temos ainda mais termos semelhantes aqui. 5 menos 3, 2. Mais 2 raiz de 5. Não consigo juntar e não consigo simplificar mais. Então, esse é o meu resultado, beleza? Aqui, distributiva. Raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz de 10. Mais raiz de 5 vezes raiz de 3, raiz de 15. Não consigo mais simplificar, então esse é o meu resultado. Agora vamos nesse aqui. 2 raiz de 2 vezes 2. Fator externo com fator externo. E a raiz só tem essa, certo? 2 raiz de 2 vezes menos raiz de 2. Vai ficar 2 raiz de 2 vezes 2, que está dentro da raiz, 4. Agora, mais 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos raiz de 2 vai dar menos 2 raiz de 2. Vamos aqui, então, resolver essa raiz. Menos 2 vezes raiz de 4 é 2, mais 4, menos 2 raiz de 2. Vamos juntar os termos semelhantes, né, pessoal? Então, aqui vai dar 4. 4 raiz de 2 com menos 2 raiz de 2 vai ficar 2 raiz de 2. Menos 4 com mais 4, 0, né? Cortou. Então, sobra só 2 raiz de 2, tá bom? Próxima questão. Questão 81 está mexendo ali com a geometria, né? Então, vamos lá relembrar. Calcule, na forma decimal, a área aproximada do triângulo da figura, sabendo que raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Então, o que ele está querendo aqui? Ele está querendo a área aproximada do triângulo. Então, como que eu calculo a área de um triângulo? Que vocês viram desde o 6º ano. A área do triângulo normal é base vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá. Quem é a nossa base aqui? Tá aqui, ó. 2 mais raiz de 2. Quem é a nossa altura? É perpendicular à base. Ele colocou aqui já o valor para vocês. Então, aqui vai ficar vezes a altura, que é 1 mais raiz de 2. Prontinho. Sobre 2. Agora, a gente vai resolver. Vamos fazer a distributiva aqui, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Mais raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Mais raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Sobre 2. Então, a área vai ser igual. Vamos juntar os termos semelhantes. 2 mais 2, 4. Mais 2 raiz de 2 mais raiz de 2 vai dar 3 raiz de 2. Sobre 2, que vai ser igual. Agora, eu vou substituir os valores que ele já me deu, né? Ele diz que raiz de 2 vai ser 1,41 sobre 2. Então, aqui eu vou multiplicar primeiro, né? Antes de fazer a soma, eu tenho que multiplicar. 3 vezes 1,41 e o resultado eu vou somar com 4. E depois, você vai dividir por 2. Fazendo essas operações, você vai achar no final que nossa área é 4,11. Então, esse é o meu resultado. Beleza, pessoal? Então, a multiplicação é isso. Divisão de radicais. A divisão de radicais, a gente vai seguir a mesma lógica. Vocês já viram a terceira propriedade de radicais, que dizem que quando tem o mesmo índice, eu posso separar, ou então, a que está separada, eu posso juntar. Vai ser a mesma lógica da multiplicação, ok? Então, como que a gente vai fazer aqui? Olha os exemplos. Raiz cúbica de 17 dividido por raiz cúbica de 4, eu juntei tudo no mesmo radical. Tá vendo? Raiz quinta de 3 e raiz quinta de 8, eu posso juntar também no mesmo radical.
Olha esse aqui, raiz quadrada de 8 dividido por raiz quadrada de 2. Eu tenho separado, né? Isso aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Só que aqui tá na forma de operação e essa na forma de fração. Posso juntar tudo na mesma raiz. E perceba que nesse caso eu consigo resolver, né? Porque 8 dividido por 2 vai dar um número natural, né? Então, raiz de 4 vai dar 2. Olha aqui de novo. Raiz cúbica de 30 dividido por raiz cúbica de 18 tem o mesmo índice, então eu consigo juntar no mesmo radical, tá vendo? E aí eu consigo simplificar. Simplifiquei aqui, ó, por 6. 30 dividido por 6 dá 5 e 18 dividido por 6 dá 3. Não consigo fazer mais nada, então essa é a minha resposta. Então, é bem semelhante da multiplicação, né? Juntando tudo do mesmo radical, você vai fazer a operação tranquilamente. Então, olha só o que também vai acontecer na divisão. Quando a gente tem índices diferentes, nós também devemos reduzi-los ao mesmo índice, ou seja, fazer o MMC para a gente poder ter o mesmo índice. Olha aqui o exemplo que o próprio livro te dá. Aqui nós temos o índice 2 e o 3. Índices diferentes, vou fazer o MMC para transformar no mesmo índice. De 2 e 3 vai dar 6. Tá aqui, ó, ele já colocou até no mesmo radical. Aí agora eu coloco 6 dividido por 2, 3. 3 vezes o expoente que está aqui no 5, que é 1. 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes o expoente que está aqui no 4. 2. Tá aqui. 5 elevado ao cubo, 125. 4 elevado a 2, 16. Tudo do mesmo radical, tá vendo? Então, sempre que tiver índices diferentes, eu vou reduzi-los ao mesmo índice. Aqui é a mesma coisa. 3 e 5 são diferentes. O que eu fiz aqui? MMC. MMC de 3 e 5 é 15. Coloquei tudo no mesmo radical, tá vendo? Aqui eu tenho fator externo, mas eu não faço nada com fator externo, porque eu não consigo dividir 1 dividido por 3. Só repetir aqui, ó, 1 dividido por 3. E agora, eu vou mudar os meus índices do radical anterior. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes esse 1 que está aqui no expoente em cima do A. 5. 5 vezes 2, que é esse expoente que está em cima do B. 10. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o outro radical. 15 dividido por 5. 3. 3 vezes 3. 9. Tá aqui. Tá vendo? E aí, se você quiser simplificar, a gente também consegue, né? Simplificando aqui, B elevado a 10 dividido por B elevado a 9, vai ficar B, né? 10 menos 9, 1. Então, vai ficar só o meu Bzinho. O A quinta eu continuo e o restante também, tá bom? Então, a única dificuldade, coisa diferente que pode acontecer na sua operação é isso, tá, pessoal? Fora isso, o resto é bem tranquilo, ok? Então, vamos fazer alguns exercícios. Olha só, determine os quocientes. Eu tenho aqui, ó, tudo do mesmo índice, então eu posso juntar tudo no mesmo radical. Aqui vai ficar 10 sobre 3 dividido por 5 sobre 6. O que eu faço quando eu tenho divisão de fração? Lembra? Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda fração. É assim que eu faço, lá no sexto ano, desde o sexto ano, hein? 10 vezes 6, 60. 3 vezes 5, 15. Consigo simplificar, dividir? Consigo. 60 dividido por 15 vai dar 4. E raiz de 4 é quanto, gente? 2. Prontinho. Agora, vamos fazer aqui, ó. Se você quiser, você pode colocar na forma de fração, tá, pessoal? Igual eles colocaram aqui. Ou então, você já pode fazer direto, não tem problema. Aqui o índice é igual, né? Então, não vai ter muito o que fazer, vamos dizer. Fator externo com fator externo. 18 dividido por 6, 3. Certo? E agora,
Raiz cúbica de A ao quadrado B dividido por raiz cúbica de A ao quadrado B. Gente, eles são iguais, tá vendo? Quando o número é dividido por ele mesmo, a resposta dele sempre vai ser 1, certo? 3 vezes 1, 3. Prontinho. Aqui, raiz quadrada de 1000 dividido por raiz quadrada de 20. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 1000 dividido por 20 tem o mesmo índice, eu posso colocar dentro da mesma raiz. O que eu posso fazer aqui? Vamos simplificar esse zero, né? 100 dividido por 2, 50, ok? Posso simplificar, posso fatorar, vai dar certo se eu fatorar, como que vai ficar? Podemos, a gente pode fatorar, né, pessoal? Então, vamos fazer aqui, ó, relembrando, né, fatoração, decomposição de um número, por 2 vai dar 25, por 5 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Então, 50, pessoal, é a mesma coisa de 2 vezes 5 ao quadrado. O 5 eu consigo extrair da raiz, né? Então, fica 5 raiz de 2. Prontinho. Essa é a minha resposta, ok? Vamos para o próximo. Olha aqui. Mesmo índice, então eu posso dividir normalmente, certo? Então, aqui vai ficar 8 dividido por 4 vai dar 2. Esses aqui eu vou colocar tudo dentro da mesma raiz. 75 x elevado à sétima dividido por 3x ao cubo. Pronto. Vamos dividir? Vamos. Aqui vai ficar quanto, então? 75 dividido por 3, pessoal, vai dar 25. X à sétima dividido por x elevado ao cubo. 7 menos 3 vai dar 4, certo? Então, e agora, o que eu faço? Perceba que eu consigo extrair da raiz, né? Então, vai ficar 2 vezes 25. Raiz quadrada de 25 é 5 vezes. Também consigo extrair esse x à quarta aqui. É só eu dividir, né? 4 dividido pelo índice é 2. Consegui, deu uma divisão exata. Então, eu consigo extrair da raiz. Então, aqui vai ficar 2 vezes 5, 10. 10 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Pronto, esse é o meu resultado. Letra E. Vamos lá. Mesmo índice, então, eu posso juntar todo mundo, né? 180 AB dividido por 2B ao quadrado. Agora, eu fiz na forma de fração, tá vendo? É a mesma coisa, tá bom, pessoal? Então, 180 dividido por 2 vai dar 90. A e o B, eu consigo operar aqui o B, né? 1 dividido, B elevado a 1, né? Dividido por B ao quadrado, vai dar B elevado a menos 1. Todo número elevado a menos 1, ele pode ficar positivo. Como que ele fica positivo, professor? É só eu inverter, né? Aqui, ó, deixa eu fazer aqui no cantinho para vocês lembrarem. B elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre B. Agora, ele ficou positivo, tá vendo? Então, aqui, multiplicando 1 sobre B vezes 90 vezes A, vai dar 90AB. Ok, pessoal? E esse 90, eu consigo tirar ele da raiz? Consigo. Decompondo ele, eu consigo, certo? Vamos fazer aqui a decomposição. 90 por 2, 45 por 3, 15 por 3, 5 por 5, 1. Então, olha como vai ficar. 90 é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Quem consegue sair da raiz? Só o meu 3, né? O resto fica. Então, fica 3 raiz, 2 vezes 5, 10A sobre B. Tá bom, pessoal? Não consigo fazer mais nada, então esse é o meu resultado.
Vamos para a última. Olha só, aqui, pessoal, ó, os índices são diferentes, então eu preciso fazer o MMC e juntar, né? Vamos fazer aqui, ó. 3 e 2, MMC vai ser 6. Agora eu vou dividir e multiplicar, né? Então, aqui vai ficar quanto? 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 4x vai ficar 8x. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 2x, 6x. Igual a 8x menos 6x, 2x. Ok? Pronto, não consigo tirar da raiz e fica, mas a gente também aprendeu o seguinte, que eu posso simplificar a raiz, né? Como que eu faço isso? Eu posso dividir tanto o índice como o expoente que está no meu radicando pelo mesmo número. Então, 6 dividido por 2 dá 3. E 2x dividido por 2 vai dar x. Pronto, simplifiquei até onde deu. Pronto, então essa é a minha resposta, certo? Pessoal, é isso. Essa é a nossa aula de hoje. Estudem, façam os outros exercícios, tá bom? E qualquer dúvida, pode mandar lá no fórum que a gente consegue responder, beleza? Beijinhos, até mais. Bons estudos!